uma notícia quente, porque por unanimidade a primeira turma do STF, ela condenou o deputado cassado Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo. O relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu que Eduardo atuou para constranger ministros e interferir no andamento da justiça. As condutas dele tinham como finalidade favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro e influenciar os processos relacionados à tentativa de golpe de Estado, isso após as eleições de 2022. Segundo Moraes, as articulações de Eduardo com autoridades dos Estados Unidos, entre elas o próprio presidente, o Donald Trump, e a defesa de sanções contra integrantes do STF e contra o Brasil, extrapolaram totalmente os limites da atuação política e configuraram em grave ameaça às instituições judiciárias e também ao governo brasileiro. Eu vou chamar ela, que entende tudo, que sabe tudo, que investiga com muita seriedade e responsabilidade a família Bolsonaro. Juliana Dalpiva, boa tarde, seja muito bem-vindas. E agora há pouco, então, Dudu tomou um 4-0, né? Seja bem-vinda. Boa tarde para a nossa comunidade, boa tarde, Robs, boa tarde, Chico. Eduardo Bolsonaro hoje dorme ficha suja. Ele já é condenado pelo Supremo Tribunal Federal por 4-0 por coação do julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado em setembro de 2025. E, assim, hoje de manhã no programa, né, estava inclusive aí com vocês em São Paulo, agora eu já estou aqui no Rio de Janeiro. A gente já tinha falado sobre essa expectativa, né? O próprio entendimento do cenário, do julgamento no ano passado já indicava que os ministros iriam por aí. Mas eu quero falar de alguns trechos dos votos para registrar algumas falas que eu achei muito importantes dos ministros. Então, assim, o Alexandre de Moraes falou, por exemplo, ele relator do processo, né? Que não é função de deputado federal fazer lobby no exterior contra o próprio país. O processo penal não é palhaçada, a aplicação da justiça não é palhaçada. As normas existem para garantir o contraditório, a ampla defesa dentro da paridade de armas, não para que fraudes e crimes praticados continuem se perpetuando. E ele ainda, assim, ao longo do voto, chegou a dizer: no intuito de beneficiar seu próprio pai, a atividade criminosa do então deputado Eduardo Bolsonaro prejudicou todo o país e não amedrontou essa corte como jamais amedrontaria o Supremo Tribunal Federal. Esse é o voto do Moraes, mas os outros ministros foram na mesma linha. Então, o Zanin disse assim: não houve meramente aqui uma manifestação de uma opinião ou de um posicionamento político, mas sim condutas que implicaram em clara ameaça a autoridades brasileiras e aos próprios cidadãos brasileiros com o objetivo de interferir nos atos de persecução penal voltados em especial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ministra Carmen e o ministro Flávio Dino, que é o presidente da primeira turma atualmente, foram na mesma linha também, não reconhecendo o direito à liberdade de expressão em tudo que o Eduardo Bolsonaro falou ao longo do ano passado e reconhecendo que o Eduardo trabalhou para impor uma tarifa aos produtos brasileiros junto ao governo americano, para que isso chantageasse, né, colocasse o governo brasileiro e o próprio Supremo contra a parede para evitar que o Bolsonaro fosse julgado. Inclusive a Lei Magnitsky, que foi aplicada a várias autoridades, vários ministros do Supremo Tribunal Federal, e depois, alguns meses depois, retirada de alguns, nem sei se até hoje foi retirada de todos, mas de alguns foi retirada. E aí, acho que ainda está faltando os ministros definirem o tamanho da pena, Chico. O crime de coação vai de 1 a 4 anos. E eventuais agravantes, se vai agravar por alguma razão, e também uma multa. Uma coisa que me chamou a atenção também, ao longo do julgamento, foi que toda a defesa, como a gente já vem explicando aqui nos programas anteriores, foi exercida pela Defensoria Pública da União, porque o Brasil é um país democrático. Então, para quem não tem direito, quem não tem recurso para pagar a sua defesa, a Defensoria Pública da União atende. Não é o caso do Eduardo, e inclusive o defensor público, no início da defesa dele, falou que
até é possível fazer com que pessoas nessa condição, que simplesmente se ausentaram de responder o processo, mas que têm condições, podem eventualmente ser cobradas pelos recursos utilizados do Estado brasileiro para a Defensoria Pública da União, para pagar os custos desse trabalho. E nem é um valor que vai para o defensor, é um valor que vai para um fundo da Defensoria para melhoria da própria Defensoria. O defensor fez questão de ressaltar no início, inclusive, o respeito dele à corte, e como ele estava ali fazendo parte do sistema de justiça, exercendo a defesa do deputado que simplesmente se recusou ao longo de todo o processo de fazer a defesa. Ele tem pleno conhecimento do que ele é acusado, ele tem pleno conhecimento do julgamento, mas ele, o tempo todo, desde que fugiu para os Estados Unidos em fevereiro de 2025, se recusou a responder. E olha aqui, lá atrás, em fevereiro de 2025, o Eduardo Bolsonaro nem era investigado. Na minha opinião, já falei isso aqui no ICL mais de uma vez, já deveria ter sido investigado já naquela época. Motivos existiam, mas não era. Ele passa a ser investigado depois que ele vai para os Estados Unidos, fazendo aquela cena toda de que tinha medo, que ia ficar longe da família. Enfim, aquela história triste que ele contou, e naqueles vídeos que ficaram públicos. Mas aí ele começa uma série de ações e ele fala publicamente. Esse é o processo, talvez, em que as provas sejam mais públicas. Sim. Poucos processos têm tantas provas públicas quanto esse processo do Eduardo. O tempo todo, ele disse que eles estavam trabalhando para impor a Magnitsky contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, que estava trabalhando pelas tarifas, que estava trabalhando junto ao governo americano para prejudicar o Estado brasileiro. Então, assim, não é, assim, é até redundante a gente ficar aqui o tempo todo dizendo coisas que as pessoas assistiram ao longo de meses no ano passado. A dúvida agora é só quantos anos o Eduardo vai pegar por essa condenação. A questão que acho que é mais clara é que agora ele já está implicado na lei da ficha limpa, e ele, se tinha realmente intenção de concorrer a uma vaga de deputado esse ano, ou mesmo suplência no Senado, também tem essa boataria, ele fica provavelmente impossibilitado. Ouvi falar que tem aqui e ali uma tentativa de fazer alguma coisa, mas por tudo que a gente compreende da aplicação da lei da ficha limpa, ele já não poderia concorrer nas próximas eleições. Ele já não é mais deputado, porque ele foi cassado, perdeu o mandato por falta em dezembro, ele já não tem mais um mandato, mas agora ele está impedido de tentar um novo mandato. E tem a questão de que esse prazo da condenação, de perder os direitos políticos por 8 anos, ele começa a contar a partir do momento em que ele começa a cumprir a pena. Já nos Estados Unidos, e como ele não pretende voltar, não me parece que a gente vai ter, inclusive, como contar quando é que começa os 8 anos em que o Eduardo perde os direitos políticos. E esse dia, esse 16 de junho de 2026, fecha com um segundo Bolsonaro condenado. E cabe mais, né, Chico? Cabe mais, porque a família, essa família que você tão bem conhece, essa família que é objeto de suas investigações assim, há muito tempo, resultou no belo livro O Negócio de Jair. Premiado podcast. Um podcast premiado. Uhum. Então você conhece muito, você sabe que cabe mais. Mas como a Juliana ressaltou, é uma confissão, assim, não exige muito do juiz, de quem vai julgar ou de qualquer tribunal, porque estamos diante de confissões. Públicas. Roberta, gravações. Ia lá na frente da Casa Branca e gravava, estou lutando para sancionar o ministro tal, estou lutando para tarifar o país, estou lutando por essas medidas. Então, sim, ficou fácil por parte do juiz... buscar provas neste caso, né, Chico? Ele entra como réu, confesso. Agora ainda ocupa, né, o funcionário público que tem que ir lá defendê-lo, quando poderia estar defendendo realmente quem precisa no Brasil.
que é muita gente que acaba preso injustamente porque não tem um bom advogado. Então, esse defensor, ele cumpriu o seu papel democrático, o que revela também, como a Ju ressaltou, o pleno funcionamento da democracia de um país, ou seja, não é porque é Eduardo Bolsonaro, não é porque é réu, quase réu confesso, que vai ao tribunal sem um defensor. Não, está lá um defensor público fazendo a vez do seu advogado. Até para não ter nulidade depois, enfim. Perfeito, cumprir todo o rigor da história. Exatamente. Querida Juliana Dalpiva, pois é, temos aí então o segundo Bolsonaro, pelo menos fora da vida pública, num futuro bem próximo, inclusive. Obrigada para você. Você chegou de São Paulo, foi para o Rio, deve estar assim, acabada, acompanhou todo o julgamento. Descansa um pouquinho. Menina, Rob, que eles não param, né? Vocês rapidinho, porque eu tenho o lançamento do livro do Camilo Vanucchi, agora, logo em seguida. Estão me esperando lá no centro, na livraria Leonardo da Vinci, quem quiser chegar para acompanhar, eu preciso outro belo livro. Outro belo livro do Camilo. O livro do Camilo sobre o Brasil Nunca Mais, maravilhoso. Vai lá, manda um beijo. Manda um beijo, manda um abraço de toda a turma aqui do ICL para ele. Um beijo para você, até mais. Um beijo, queridos, até mais. Chico, vamos receber agora o